Fala família, começando mais um episódio hoje, episódio número 40. Olha quanto tempo já se passou, hein, Rodrigo? Você gostou do meu look hoje, Rodrigo? Tô de shorts, bonezinho pra trás, tô moderno, né? Copa do Mundo, né? Até o Wellington tá aqui hoje. Bom, chama a vinheta aí e a gente já conversa de novo. Antes de começar, vocês já vão lá, se inscreve, manda pros amigos, manda pra tia do Zap. E hoje, nossa convidada, super nova, me até surpreendeu que eu tava falando com ela. Campeã atualmente de top 2, né? Top 2. De fisiculturismo. Seja bem-vinda. Olá. Ana Felício. Boa tarde, galera. Meu nome é Ana Felício, tenho 16 anos e hoje estou aqui para contar um pouquinho de como foi esse campeonato, contar um pouco a idade que eu venho desenvolvendo por aí. Vou deixar ela falando aqui, né? Porque diz que ela fala bastante, então... Um pouquinho, hein? Viu? Vamos começar por esse campeonato. Porque, assim, que eu tava falando antes de começar a gravar, eu tô surpreso com essa juventude de Santa Cruz. Eu tô falando igual o tiozão agora, Rodrigo. Essa juventude de Santa Cruz que... Eu tava falando do Heitor, que é super novo, que vai pro Mundial de Jiu-Jitsu agora, e você que é super nova e acabou de voltar de um campeonato de fisiculturismo. Porque não... É assim... geralmente a gente vê muitos homens, né? Sim. E, tipo, uma mulher aqui na nossa cidade, como que foi isso aí? Foi em Jacarezinho? Bom, conta pra gente. Foi em Jacarezinho que surgiu a oportunidade, por conta de ser interior, ser próximo da cidade, não fica tão distante, 1 hora e pouquinho a carro. Então, surgiu a oportunidade, a gente falou, por que não? Vamos tentar. E eu já tô nessa pegada aí de querer competir tem 1 ano e meio, mais ou menos, uns 2 anos à vontade, mas pegando firme com dieta mesmo, treinamento, aprendendo a treinar de verdade, porque, assim, maturidade muscular e consciência corporal... vai tempo, vai anos, não é uma coisa que você aprende em meses. Então, surgiu a oportunidade, meu coach, que é o Bruno, de Canitar, ele pegou e falou assim, Aninha, dá pra gente tentar. Eu falei assim, bora. Mas você já fazia academia normal, né? Já treinava, já fazia dieta, já passei por uma simulação de como seria um pré-contest. O pré-contest é a preparação, né? Então você entra numa dieta totalmente restritiva, você abaixa calorias, corta carboidratos, faz hiper e desidratação, que mais pra frente eu vou falar um pouco, pra quem não conhece, entender, ou pelo menos ter uma base. Come chocolate, toma refrigerante. Não. Só água e nem sal, nadinha. Sal também não pode? Exatamente, por conta do condicionamento. Entendi. Então... Porque é específico pro fisiculturismo. Pro fisiculturismo. No fisiculturismo, quando você tá em cima de um palco, você tem que estar seco, pele e osso, depletando. Então, para você chegar no nível de condicionamento onde a pele cola no corpo, você faz uma manipulação de água e uma manipulação de sódio. Por quê? Dentro do nosso corpo tem moléculas que faz a transição de água, que é a osmose. A osmose, ela equilibra a quantidade de água entre as células. E também temos a bomba de potássio e sódio. Todas elas são responsáveis pela recuperação celular do nosso corpo. Sim. Então, quando a gente começa hiperidratando, que é tomando... Eu, no meu caso, tomei 9 litros de água e fui descendo, 9, 8, descendo durante a semana. Quantos litros de água por dia, Rodrigo? Você vai descendo até chegar em 1,5 litro e no dia mesmo do campeonato, no caso, eu não tomei água. Isso 9 litros durante quanto tempo antes? Durante uma semana, mais ou menos. Entendi. Nossa, 9 litros de água é muito litro. Em um dia a gente toma 9 litros de água. Então, daí você vai diminuindo pro seu corpo. O nosso corpo, ele é tão inteligente que quando você tá com 1,5 litro de água, ele vê que ele tá com acúmulo, então na cabeça dele você vai mandar mais água por dentro, então ele tem que expelir toda aquela água. Entendi. Então é nisso que você vai tirando todas as retenções. As retenções nada mais são do que quando o nosso corpo segura água para benefício próprio. O seu corpo não quer que você treine, porque ele não quer que você desgaste o seu tecido. O seu corpo, ele não quer que você gaste água. Então, o que ele quer? Acumular. Por isso que é muito fácil a gente ter acúmulo de gordura, a gente ter acúmulo de calorias, a gente ter acúmulo de água, que seriam as retenções hídricas. Então, assim, o nosso corpo, você tem que saber manipular ele. O Rodrigo levantou antes, eu perguntei pro Rodrigo, o que você quer saber, né? Uma curiosidade. Ele falou, quantos por cento de gordura você tem? Atualmente eu não faço ideia. Não faço ideia. Você mediu pro campeonato, por exemplo, antes? Não, mas eu medi, na última avaliação tinha dado quase 14, coisas por aí. Mas é que assim... Você deve estar perto disso também, viu? É bom pra gente ter um embasamento, então tem a biopendância, pra o coach saber, vamos ver quantas calorias a gente pode subir, o que a gente vai fazer de estratégia. Só que em cima do palco, ninguém liga. Porque o árbitro não vai olhar pra você e falar assim, você tem tanto percentual de gordura. Não, ele vai olhar pro seu físico. Uma coisa que eu quero saber, porque assim, primeiro eu quero saber, os 2 troféus estão aqui, ó. Troféus ou troféis? Nossa, você não tá plural, você joga no Google. Troféus. Meu. Top 2, biquíni
Isso, e Fit Paris. E Fit Paris, o que é isso, pra galera entender? Vamos lá, antes de eu falar o que são as... Não esquece que eu quero saber o negócio do juiz depois. Pode deixar, dos árbitros. Antes de eu falar das classificações, eu vou falar da federação. Por quê? No Brasil, existem algumas federações de fisiculturismo. Cada federação cobre alguma coisa. Eu vou falar das duas mais famosas. E também, se você jogar no YouTube, vai aparecer ali. Então, não tem por que adentrar em outras. Que seria a IFBB, que foi o campeonato que eu subi. E a NPC. As duas já foram uma só até 2011, mas depois acabaram se distinguindo. Só que as duas são nacional e internacional. Então vale Procard, vale vaga pro Olímpia. O Olímpia, pra quem não sabe, é a Copa do Fisiculturismo. O Olímpia é o ápice, né? É o ápice. Quem tá lá é o melhor do mundo. Se você ganhar o Olímpia, você é o melhor do mundo todo. Então, a IFBB, ela cobre alguns parâmetros e tem algumas categorias diferentes. A biquíni, no meu caso, é como se fosse uma modelo, só que com um pouco mais de densidade muscular. Não tem volume. Entendi. Mas ela é mais sequinha, só que ela ainda parece uma atleta. Tem outra categoria, só pra distinguir, que se chama Wellness. A Wellness é a mulher brasileira. É quadríceps grande, que seria coxa, é quadril largo, é o glúteo bem arredondado, bem cheio, são ombros mais aparentes e costas nem tão evidentes, mas ainda densas. A biquíni é uma coisa mais sequinha. Mais Entendi. A Graciane Barbosa entra em qual? Wellness. Não entra, né? Se a gente falar o glúteo dela que não é glúteo... Né? Não. Né? Enfim, não vamos adentrar nisso. Não vamos. Mas eu subi... que bate na gente. Mas é a Suela do que o Belo, né? Enfim, eu subi na biquíni, que é a categoria que a gente não escolhe a categoria. O nosso corpo não é você. Entendi. O seu corpo, a sua genética, sua característica física que vai determinar. Porque senão você vai viver buscando alguma coisa e vai ser mais desgastante do que prazeroso você viver o esporte. Então... Porque se você fosse querer competir na Wellness... Eu teria que comer a rodo. Nossa, isso tomar uns negócios. Isso, aí vai. Então eu subi na biquíni eu fiquei em top 2, que é um desses troféuzinhos. E depois a Fit Paris. O que é a Fit Paris? A Fit Paris é quando uma biquíni sobe junto com o Men's Physique. É como se fosse um casal no palco. Entendi. Men's Physique é meio que a primeira categoria masculina. O Men's, ele tem um ombro largo, ele tem aquela questão do V, então os ombros muito cheios, cintura muito fina, e eles usam bermuda, eles não usam sunga. É bermuda, então o quadríceps não é tão evidente. Entendi. Pra quem quiser ir procurar, dá uma olhada no Kaique Pro ou no Felipe Franco, que tá muito famoso aí. O Felipe Franco é... Ele é Men's Physique. Men's? Isso. Entendi. Então quem quiser dar um Google aí, entra no Instagram, o Felipe Franco, todo mundo tem uma base de quem é. Então, no caso, eu subi com o meu coach, que ele é Men's Physique, a gente competiu junto, e eu subi, que eu sou uma biquíni, e a gente ficou também em top. Pô, legal, hein? Pra arbitragem, pra gente adentrar nisso, é uma coisa... Como que é a avaliação? Porque a gente, você vê lá os vídeos, os caras fazem assim, as meninas sobem, faz de lado, de costa, e coxa, tem uns que faz dancinha. Sim, cada categoria você tem um parâmetro, né? No quarto seria um quarto de voltas. Um quarto de voltas é frente, lateral, costas, outra lateral, frente novamente. Aí os árbitros vão pedir, eles podem pedir pra você ficar na pose até 10 segundos. Então tem que treinar pose a rodo, todo santo dia. Eu vi que você pra quem acompanha ela no Instagram, que é muito legal pra quem gosta desse... Ela posta todo dia, é uma Paulo Musi mulher do Instagram. E eu vi que você treinava direto, né? Muito, porque assim, uma coisa é você armar a pose e ficar. Outra coisa é você armar a pose e ficar 10 segundos parada, contraindo o abdômen, contraindo o glúteo, mantendo postura, dorsal expandida. Então, assim, você tem que ter uma concentração muito grande. Porque todo movimento que você faz é um músculo que vai aparecer também, né? Por exemplo, se você só fica aqui e você não abre as dorsais, o árbitro não vai ver, vai descontar, não vai contar ponto. Você pode ter uma dorsal, que no caso são as costas muito boas, mas não saber posar. Entendi. Então meio que você perde ponto por conta disso. Saber posar é técnica, né? Sim. Você pode não ter o shape dos sonhos, mas se souber posar, posa e ganha o campeonato. Então é estratégia de luz, estratégia de palco, você tem que saber jogar. É um jogo de luz e sombras, eu falo assim. A arbitragem, ela conta os parâmetros, né, das categorias. Então na biquíni, ombros, como que tá o ombro, cintura super fina, quadríceps, o vasto lateral não pode estar aparente, tem que ser uma coisa bem sequinha, porque não é pra você ser uma mini wellness, pra você ser uma biquíni. Entendi. O biquíni é como se fosse uma modelo mesmo de passarela, vamos dizer assim. É como músculos, digamos assim. Com um shape mais definido. Exatamente, é isso. Basicamente isso. Então eles vão contar, nos homens, vão contar densidade muscular, volume,
A vestimenta também conta muito. Se você tiver com uma calcinha menor ou um bojo, né, muito evidente, assim, alguma coisa assim, eles descontam pontos. Tem que ser o mais natural possível, vamos É dizer o que tá assim. dentro da federação. Sim. E dos homens também conta a questão da ginecomastia, né? A ginecomastia é quando, pro uso de esteroides, você vai usar testosterona. Pra inibição de testosterona tem que ter a... Como que é o nome? Eu não vou lembrar agora, mas é um hormônio feminino, que é pra equivaler. Equilibrar. Isso mesmo. Então, o homem começa a desenvolver características... Progesterona? Eu não lembro se é progesterona. Você tá tomando? Não? Então tá. Okay. Vamos tomar. Próximo episódio, quero nós dois no shape aqui. Olha. Por favor. Pra inibir essa quantidade, o homem acaba desenvolvendo características femininas, que no caso seriam seios, que é a ginecomastia. Então, que é aquela textinha de cadela prenha, sabe? É aquilo lá. E isso é descontado, é descontado. Nossa, foda, né? Mas, isso aí desconta. É, porque às vezes a pessoa abusa, né? É, o abuso de esteroide, infelizmente, é um ponto. Viu? E... Então, beleza. Aí tem toda essa questão dos árbitros e aquela tinta. É tinta, não sei como é. É uma tinta, é uma tinta açúcar, de coco. Coca-Cola com... É uma tinta que você vai ficar manchado por um bom tempo. Eu tô manchada inteira. Enquanto então, porque fica aquilo lá não deve sair, né? Tá saindo, fica umas 2 semanas. Daí, aos pouquinhos, ele vai saindo, vai saindo. Mas, assim, você entra numa cabine, é dividido de homens e mulheres, que você fica só com uma fitinha nas partes ali. Tá. E uma mulher, né, no meu caso, passa o jato com tinta. Você passa, daí você fica pelado na frente de um ventilador. Pra esperando secar. Depois você vai lá, faz a segunda mão, fica na frente do ventilador. Mas é tinta mesmo, assim, é uma tinta especial pro corpo e tal. Exatamente, uma tinta especial pro corpo. Por quê? Porque Isso. em cima do palco, pro árbitro poder ver o seu corpo, é muita luz. É uma luz extremamente forte. Se você subir branquelo lá, você vai sumir. Não vai aparecer nada. Por quê? Porque tá muita luz. Se você for muito claro, a luz vai refletir e acabou. O árbitro não vai ver nada. Você pode ter um corpo incrível, você não vai ver nada. Então daí o que acontece? Eles passam essa tintura, é uma tintura mais forte, mais escura, você fica bem moreno, bem... E daqui pra baixo, né? Depois aqui você tem que fazer maquiagem. É engraçado que você vê a cara da galera assim, tá mais branco. Aqui tá branco e o corpo tá, tipo, muito moreno. E pros homens é importante, viu? O homem também tem que fazer maquiagem, porque fica aquela carona branca lá no palco, fica feia, descontada também. Parecendo um personagem da Mulan. Lembra quando ele pinta o rosto de branco e faz? Então, aí depois com a maquiagem, né, a parte de uma profissional, ela vai adequar o seu rosto, a cor do seu corpo. Que daí você sobe no palco, bate a luz ali e você dá o seu show. Os árbitros não conseguem ver tudo. E a tinta também, ela ajuda a mostrar muito mais Sim, se você tiver cortes no corpo, masculino, tô falando que é mais comum, se você tiver corte, densidade muscular, tudo vai ficar mais evidente. Então, supor, eu tenho um vasto lateral grande que meu quadríceps está cortando. Então, tá aquele risco, assim, que você chambra o quadríceps, fica... Na hora que você pinta, fica mais escuro ainda. Então, ele dá a impressão de maior profundidade. Por isso que eu falo, fisiculturismo, você estando em cima de um palco, é um jogo. É luz, é sombra, é como se fosse um ensaio fotográfico. Você tem que aprender a posar, saber quais são os seus melhores ângulos e realçar os seus pontos fortes. Por quê? Os árbitros vão buscar esses seus pontos fracos. Eles não vão olhar só para os seus pontos fortes, vão buscar ponto fraco para saber, porque vai diferenciar do outro, né? Exatamente. Então você tem que saber mostrar os seus pontos fortes. Então entra tudo nisso. E esse aqui, esse que você foi, ele acumula pontos para você e para outro ou não? Ou você pode participar? Eu posso participar de qualquer um agora. Por quê? Porque eu já estreiei. Tem alguns que você não pode participar sem ter estreado antes. Tem alguns que não são abertos para estreia. Por quê? Normalmente é porque tem profissionais, tem categoria de profissionais, ou vale Procard. O Procard é o cartão profissional. Então, não tem como você entrar, competir pela primeira vez estreando e já sair lá com o Procard. Entendi. Normalmente, esses que dão Procard são campeonatos regionais. Campeonatos maiores. Maiores que eu falo em questão de mídia, que envolve mais dinheiro, as premiações. Então, assim, um campeonato... A premiação é boa? Olha, sinceramente, pra quem é amador, você só gasta. Você não não, pra amador, beleza. Mas esses caras ganham ganham mais com o patrocínio, né? É patrocínio. Que nem eu falo, não tem como você viver do esporte. Você vive do patrocínio do esporte. Você pega o Giga. Sim, vive da Growth. Da Growth, o Renato Cariani. O Cariani, o Julião, esses. Exatamente, da marca. Vive dos patrocínios da marca. Porque o campeonato. Stronda. Sim. Só que esses caras também já ganham no YouTube, né? Que eles são. Também.
Mídia, Felipe né? Franco, eles ganham muito, né? E é que nem eu falo, fisiculturismo é um jogo de mídia também. Porque, vamos supor, você não é um cara bem desenvolvido nas mídias, você não mostra sua rotina, não tem um público-alvo, você não sabe lidar com o público. A marca vai querer você pra quê? Se você não tiver esse lado midiático também, você não vai ser tão benéfico pra empresa. Tem uma galera ganhando uma grana. Tem até o moleque lá que imita os atletas que tá ganhando uma grana. Você já viu esse cara? Você já viu ele? Já vi. Puta, ele imita o Cariani perfeitamente, ele imita o Júlio, ele imita aquele outro baixinho que é fortinho também, carequinha. Ele é muito bom. Você ganha. E aí vai todo mundo na vibe, né? Aqui no Brasil, com o fisiculturismo em campeonato, é muito difícil você ganhar dinheiro. Você vai ganhar lá fora. O Mr. Olímpia, você precisa... O que precisa para entrar nele? Que ele é o último degrau, top né? Top. Bom, basicamente você tem que ter o cartão profissional, então você tem que ser profissional, tem que ter o Procard, e você tem que conquistar a sua vaga para o Olímpia. Como que você conquista? Ganhando o overall de um campeonato que oferece vaga para o Olímpia. Um exemplo. Então tem um campeonato. Sim, é um campeonato bem maior. O último que a gente teve, se eu não me engano, foi o Fitpira, até que teve o caso do Correia, né? Quem quiser ir dar uma pesquisada, show de bola. E esse dava vaga para o Mr. Olímpia. Como que você conquista? Ganhando o campeonato. Então você tem que ser o overall. O que é o overall? O overall é o melhor da noite. Sim. Então você não é só top 1, você é o melhor daquela noite. Então você ganha um troféuzão, você ganha dinheiro dependendo do campeonato e ganha também a vaga pro Olímpia. Aí você consegue ir pra fora. Que daí o Olímpia sempre é nos Estados Unidos? Sim, esse ano é em Las Vegas. Mas você também pode ir pro acúmulo de pontos, se você for profissional. Eu conheço alguns atletas, que nem a Isa Pessini, que é ela que é a sua musa inspiradora. Eu mais me inspiro. A primeira vez que ela foi pro Olímpia, ela foi pro acúmulo de pontos. Então ela já era profissional, então conforme você vai competindo, você acumula uma quantidade de pontos. Mas ela mora nos Estados Unidos, né? Não, ela mora aqui no Brasil. Mora no Brasil? Ela mora, acho que agora ela tá morando em São Paulo, mas ela era de Curitiba. E o Brasil, bom, apesar que a parte de academias sempre existiu, né? A galera sempre treinou. O fisiculturismo tá mais em alta agora por causa do Cariani, por causa do Muzi. Exatamente. Mas sempre teve, né? Sempre teve. A questão o Brasil tem bastante estrutura, né? A propagação de informações está maior. Antes, que nem eu não sou dessa época, né? Eu sou novinha. Mas assisto vídeos de pessoas que... Talvez eu seja dessa época. Que comentam sobre isso. Que, por exemplo, você não tinha uma quantidade de informações. Então, o que você fazia? Você seguia o cara que era grande. Então, se o cara tá comendo isso, o cara podia nem tá comendo, nem tá tomando isso. Mas você seguia ele porque você queria ser daquele jeito. Hoje não. Hoje você abre lá no YouTube. Como que faz, sei lá... Uma remada curvada, vai aparecer. Hoje tem tudo, né? Biomecânica, você faz assim, pra você pegar o músculo. Ou, como que eu monto a minha própria dieta? Vai aparecer lá, quantidade de macros, micronutrientes, carboidratos, proteína. Então, você consegue aprender muito através da internet hoje em dia, coisa que antes não tinha. Então, por conta desse hype todo, por conta de toda a mídia, por conta da propagação de informações, as pessoas estão buscando mais, estão ficando mais conhecidas do esporte. Eu, por exemplo, uma das minhas maiores conquistas nesse campeonato não foi só ter realizado um dos meus sonhos, e que eu sei que foi a porta de início. Não foi só ter trazido isso aqui, mas foi do chegar em casa e meu pai falar assim, me desculpa por tudo que eu já falei, eu não entendi. Hoje eu entendo que é um esporte assim, assado, e eu tô aqui pra te apoiar. Isso aí é legal. Então, que tudo que é novo e no interior é assim. É assim, é um choque. Mas daí você tem que provar, e quando você consegue provar, daí é legal. Aí você traz todo mundo pro seu lado. Olha, minha família inteira me apoiou, e assim, muito. Eu não tô falando só de apoio financeiro, eu tô falando de apoio moral. Sim, eu tô mais falando importante. de apoio assim, não, tudo bem, a gente dá um jeito. Não se preocupa com isso, que eu dou um jeito nisso. E você ter um apoio. Eu, na minha plateia, eu vi a minha família lá. Eu vi eles gritando por mim. A gente saiu de lá, nossa, mas comemoraram mais do que eu ainda. É lógico. Então, isso pra mim... A mamãe, orgulhosa. Isso pra mim não teve preço. Que nem eu falo, eu posso não ter saído de lá com o top 1, mas eu ganhei tanto com esse top 2, mas tanto, que já valeu. Legal. Já valeu mais que eu tivesse ganhado. Você viu o brilhinho nos olhos, né? Da felicidade. Puta, legal, não, parabéns. E eu fico super feliz porque, assim, você vê que você gosta do que você faz, mesmo você sendo nova, e o mais legal é que é de Santa Cruz. Sim. Eu sou muito puxa-saco de quem é de Santa Cruz, porque eu já acho super legal essa superação, mas sendo da cidade, nossa, e pessoas em ascensão, é muito legal isso. Interior ainda, né? Porque, por exemplo, em cidade grande, você tem uma rede maior. Por quê? Tem mais pessoas buscando isso, tem mais no cotidiano mesmo, pessoas do meio. Então,
sei lá, você é só mais um daquele bando. Quando você é mais um daquele bando em outro lugar... Aí o povo fala assim, opa, diferente. quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Que não é do meio nosso aqui. Exatamente, que Isso nem é aqui do legal. interior. Nossa, eu já recebi muitas mensagens. Essa semana, inclusive, eu recebi uma mensagem. Você tá perdendo a sua juventude, você tá perdendo a sua adolescência, isso e aquilo. E assim, se as pessoas soubessem 1/3 do quanto eu sou feliz fazendo tudo que eu faço... Então, você gosta. Não falaria isso. Viu? E assim, é uma preparação, você tem que ter muito. Você tem que ter muita opinião, né? Você tem que ter muita Porque cabeça. é o que a gente tava falando, eu vejo. Eu acordo cedo, eu acordo super cedo, eu acordo 5, 5 e meia. E às vezes eu acordo e você já tá treinando. Sim. Você acorda que horas? Eu acordo 4 horas da manhã, todos os dias. Eu acordo 4 horas da manhã, Pra fazer cardio. levanto, organizo o meu quarto. Primeira coisa é organizar a cama, sempre. E é uma dica que eu deixo aí pro pessoal. Se você não tem capacidade para fazer as pequenas coisas, não espere que você consiga fazer as grandes. Comece pelas pequenas coisas. Começa organizando seu quarto, arrumando sua cama, lavando a louça que tá na pia. Esse é o princípio. Sim. Então, primeira coisa que eu faço, vou fazer meu vácuo, faço minha mobilidade rapidinho, só para dar uma esticadinha ali, vou pro cardio. 50 minutinhos de bike ali em casa, desço, tomo um banho, faço a minha primeira refeição, deixo a marmitinha da minha mãe para ela comer no serviço depois, que eu também preparo a refeição dela. Pego, organizo as marmitas do dia, cato minha mochilinha, vou pra escola, 7 horas da manhã. Tô dentro da sala de aula, E leva. saio meio-dia. Porque tem os horários certos de comer. Tem, só que aí que tá. Como eu estudo numa escola particular, eles não permitem que eu leve minha própria comida, minha marmita. Então, todas as minhas quantidades calóricas da dieta são divididas pra parte da manhã, eu não comer nada. Então, das 7 horas até meio-dia e 20, eu não faço nenhuma refeição. Eu vou comer quando? Depois que eu chegar. Eu chego em casa mais ou menos meio-dia e meia, que eu moro bem do ladinho da escola. Então você adaptou. Chego pra comer. Você adaptou tua dieta pra esse horário. Exatamente. Porque geralmente come de 2, 3 em 3 horas, né? Exatamente. E isso é bom também, tá? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que comer de 3 em 3 horas? Não necessariamente se comer de 3 em 3 horas. Exato. Isso varia de indivíduo para indivíduo, é importante lembrar. Só que para quem busca diminuição do percentual de gordura, você ter uma rotina exata dos horários que você come é importante. Exato. É importante primeiro, porque você está criando um hábito. Um hábito é um vício, todo hábito é um vício, mesmo feito inconscientemente. Então, tipo assim, você aprende que aquela hora é hora de comer. Você educa o seu cérebro e o seu estômago. Então, data horário, você fala assim, não, agora é meu horário, eu vou comer. E naquele horário, se você não comer, você vai sentir fome. Sim. Isso é bom pra sua taxa metabólica e mais depois rápida. você acaba... Quando você faz mais refeição, não é que você... Não é que come menos, né? Mas você come porções menores, só que você come durante o dia inteiro. Exatamente, Daí você não vai sentir fome e depois você não vai descontar tudo de uma vez só, né? Exatamente. E você acaba com um daqueles maiores dilemas, que é a famosa beliscadinha. Tem gente que fala assim, eu não emagreço. Se você soubesse ou pensasse tudo que você coloca na boca só de beliscadinha, você ia entender por que você não emagrece. Uhum. Às vezes a pessoa fala, não, só um pedacinho, só um pedacinho. Aí você vai juntando de pedacinho em pedacinho, dá 2 refeições do seu dia. Mas não se enganem, é muito difícil não beliscar. Exatamente, é difícil. É muito difícil. Isso é difícil porque isso é do homem, é do ser humano. Sim. Quando a gente tá com tédio, a gente busca uma fuga. Vai abrir a geladeira. A gente busca o quê? Comida. Mastigar. Você não tá nem com fome, mas você quer alguma coisa só pra você mastigar. Você ficar ali comendo, engolindo. Ou sei lá, buscar. E eu vou explicar isso um pouquinho na ciência, o que acontece. Dentro do nosso cérebro existe um hormônio chamado dopamina. A dopamina é responsável pelos hormônios da motivação. Então, se você olha alguma coisa que te dá gatilho, você sente uma motivação. O que é essa motivação? A dopamina. Você fala assim, eu quero aquilo ali. Ela vai te dar forças pra ir atrás daquilo. Beleza, catou uma comidinha, catou uma coisa gostosa, você comeu. A partir do momento que você coloca na sua língua e você ingere aquele alimento, vem um outro hormônio chamado serotonina. A serotonina é o hormônio do prazer. Então você vai se sentir satisfeito e você vai querer mais. Porque dopamina, serotonina, dopamina, serotonina. E o corpo vai acostumando, né? E depois você se sente relaxado. Só que depois vem aquela sensação de culpa. Por quê? Porque é momentâneo. Você vai comer, você vai sentir aquilo naquele momento, passou, acabou. Acabou. Porque você tá satisfeito, mas você sente culpado pela forma que você fez. Você estuda bastante essa parte, né? Você gosta bastante e tal. Gosto. Você quer fazer o que de faculdade? Então, antes eu tava pensando... sempre foi nessa área da saúde, né? Porque tem muita... Não, tem um leque Tem educação enorme. física, tem medicina, Sim, tem exatamente. Nutrição, enfim, muita biologia. Atribuir essa questão do comportamento mesmo das pessoas inibida com o que eu quero mesmo, o que eu gosto, eu penso muito em nutrição comportamental. Porque a gente vai trabalhar com essa parte da psicologia, que vai falar do porquê eu faço isso, por que eu vou atrás disso, e entender o porquê que você sente fome. Entendi. Se eu perguntar pra você, por que você sente fome? Sabe me responder?
Porque o meu corpo, às vezes, porque o meu corpo precisa de Será que se é seu sustentar. E minha cabeça precisa comer um chocolate. Será que é seu corpo pedindo ou seu cérebro? Não, exato. Então, toda essa parte comportamental, É legal isso. junto com a questão do que eu alimento para o corpo. Será que é só questão calórica? Será que é só energia? Ou será que tem um papel maior atrás daquilo? Então, isso é um assunto que me intriga muito e me chama muita atenção. E poder trabalhar com isso também, poder falar para fulano, olha, você sabe por que você acorda quebrado na segunda-feira? É porque no sábado e no domingo você acordou tarde. Então você sai, você desregula o seu ciclo alimentação, circadiano, tudo, né? você não fez uma alimentação certa, você saiu de casa, você comeu? Ai, não comi, comi 11 horas da noite, aí, tá vendo? Toma café da manhã? Não gosto. Se soubesse que o café da manhã é a refeição mais importante do seu dia, pô... E eu falo, teve na época do Covid, ou quando alguém tá doente, fala pra mim, eu falo, cara, sempre quando o teu corpo tá ruim é porque ele tá te avisando de alguma coisa que tá errada. Exatamente. Porque não tem outra... Teu corpo, você tá com dor de cabeça porque você fez alguma coisa diferente. Exato. Se você tá com gripe, porque a tua imunidade baixou por alguma coisa que você fez. Se você tá mais cansado no seu dia e você fala assim, não fiz nada diferente hoje, você fez. Alguma coisa você fez. O teu corpo tá mais cansado. O corpo avisa. Ou você dormiu mal, ou você dormiu pouco, ou você não dormiu muito. A importância do sono, ela é de uma grandiosidade, assim... Paulo Musi fala muito, inibida, sabe? Eu sempre falo, sempre posto sobre círculo circadiano, eu sempre posto sobre a importância do sono, porque foi uma coisa que eu já negligenciei muito comigo mesmo, muito. E eu sei das sensações horríveis que você tá acabada, você tá toda xoxa, capenga, falando, meu Deus do céu, esse dia não acaba. E depois quando você olha que é pequena mudancinha, olha, 15 minutos que eu consigo dormir depois do almoço, já melhora muito. Você dorme depois do almoço? Na maioria dos... Quando dá tempo, se eu dormir depois do almoço, eu acordo estressado, com fome, mesmo depois de almoçar. Incrível isso. Louco. Mas 15 minutinhos, né? Tem que ser também regrado, né? E tem um horário específico. Só que eu tento manter, assim, sempre numa rotina isso também, porque não são todos os dias que eu consigo manter. Tem dias que eu chego da escola, eu já tenho que me arrumar porque eu tenho que trabalhar. Então, assim... Você trabalha onde? Eu trabalho na Toda Dela, que é uma loja aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, eu sou modelo na loja. Então, eu trabalho com a parte do Instagram. Então, com fotos, experimentando roupas, falando um pouco sobre as promoções da loja, etc. Então, assim, o dia que é pra eu ir na loja é poleira. Chegar na escola, né? Come, pega as marmitas, organiza, se arruma rapidinho, pega o mochilão, desce, sai da loja, vai treinar, faz cardio, sobe, porque chegando em casa, tem minha mesinha, meu computador, prova de vestibular. Tem que estudar também, né? Então, Nossa, quanta coisa, né? E você dorme quantas horas por noite? Bom, dia de semana... Você acorda cedo, né? Então, eu tento manter medicações de 7 horas, 6 horas e meia. Porque é o fundamental e é que eu consigo manter. Mais do que isso, infelizmente, eu não consigo. Tento adequar. Mas é bom, né? 7 horas. Não é uma entre 6 a 8 horas aí é um... E final de semana, quando eu consigo, assim, eu tento dormir mais cedo. Então eu tento dormir umas 10 horas, 9h30, por aí. Porque também ninguém de ferro, né? Isso é nova, você tem que fazer as coisas, tem que sair. Ela é jovem. Mas o que você mais gosta nisso tudo? Nisso tudo? Porque... Legal, você vai pros campeonatos, você treina, você é modelo, você estuda... O que você mais... Tipo, isso é o que eu mais gosto de fazer. Às vezes nem é o que a gente faz mais. Tem uma coisa que... Não é nem fazer, mas é sentir. É a coisa que eu mais gosto. Chega no final do dia, eu deito, coloco a cabeça no travesseiro. Eu tenho o costume de deitar a barriga pra cima e depois virar do ladinho pra dormir. Você deitar assim, encostar sua cabeça no travesseiro e você sentir aquela sensação que você fez tudo que você podia ter feito e o melhor que você tinha feito. Por quê? Porque essa sensação, não importa quem seja, ninguém pode tirar de mim. Ninguém pode chegar e falar... É você que fez. Exatamente, porque eu que fiz e eu sei que eu fiz. Você pode mentir pra todo mundo, menos pra si mesmo. Porque você vai saber. Sim. Então, a partir do momento que eu deito, eu falo assim, pô, fiz tudo que eu tinha pra fazer. E fiz o melhor que eu podia ter feito hoje. E mentira essa sensação. Essa é a melhor parte, então. Essa é a melhor parte pra mim. E poder competir também, você sentir toda aquela adrenalina. Puta, é adrenalina, né? E também que uma preparação é cabeça. É cabeça, porque você vai estar zero carboidratos, você não vai ter aquela fonte de energia, você não vai ter aquela motivação que a dopamina oferece, você vai estar estressado, você vai ter um gasto calórico muito maior daquilo que você consome. Então, assim, você vai estar estressado e a rotina não para, o mundo não vai parar. Não, ela vai competir. Não, vai, peraí, a escola vai entrar em recesso, o trampo também. Escola vai ter semana de prova, vai ter vestibular, vai ter Tava falando de alimentação pro treino. Eu vi que você postou no Stories que você era vegana. Eu já fui vegana. Aí não dava, né? Não. É que assim, durante a pandemia... A proteína fica onde?
Durante a pandemia, antes de começar a pandemia, eu era vegetariana. Porque na minha cabeça... Vegana não, vegetariana. Vegetariana. Porque na minha cabeça, com 12 anos de idade, eu ia salvar o mundo. Uhum. Então eu virei Você, vegetariana. as tartarugas, canudos... Eu ia morar na praia e viver de arte. Enfim. Então eu comecei... Eu achei os prós da qual eu falava, não, só a favor disso, é isso. Parei de comer carne. Só que o meu maior erro, eu não tinha conhecimento pra isso. E eu fiz tudo errado. Eu cortei tudo. É o que eu acho que a maioria... Gente, não tô falando mal de ninguém, cada um é cada um. Exatamente, mas se você quer uma coisa, procura um profissional. Exato. Procura um profissional. Não tem problema nenhum ser vegano, vegetariano, enfim. Mas procura um profissional, porque, cara... A blogueira loira do Instagram não vai te ensinar. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Precisa de proteína no corpício pra Sim, pra só viver. síntese proteica também, ó. Seu corpo produz proteína, tá? Não é só fonte animal, não. Enfim, eu era vegetariana, aí entrou pandemia. Poxa, pandemia, isolamento social. Comecei a cuidar mais do meu corpo. Falei assim, tô sem nada pra fazer aqui, já fiz as lições da aula online, vamos fazer alguma coisinha. Vamos pesquisar. E daí eu comecei, minha mãe tinha uns galão de, quantos litros? 4 litros? 5 litros de produtos de limpeza. E eu pegava um cabo de vassoura, colocava dentro, e era uma barra. Pra treinar? Pra treinar em casa. Comecei a treinar, via vídeo no YouTube, e assim foi indo. Até que um amigo meu, ele falou assim, eu tô treinando em tal lugar, e você não quer ir treinar comigo? Experimentar como que é? E na época, gente, a academia era R$60. Saudades dessa época. Enfim, a gente pegou e falou assim, vamos. Comecei a treinar. Aí falei assim, nossa, agora eu queria mudar isso, eu queria mudar aquilo no meu corpo. Você vai vendo, vai evoluindo. Daí eu comecei a estudar um pouco sobre, fui descobrir o que era carboidrato, fui descobrir o que era proteína, fui estudar. Foi pesquisar, né? Fui pesquisar, fui estudar o que era. Aí eu descobri que não é só você entrar na academia, você tem que comer, tem questão do cardio. O que é o cardio? Fui tem pesquisar. Que postar, porque se não postar não cresce. Exatamente, é muito importante. Nisso eu descobri a questão da proteína, falei assim, olha, eu acho que eu tô me identificando mais com isso, vou começar a comer frango, só comer frango, comer carne vermelha. Vou passar um tempo e falei assim, quer saber? Joguei tudo pro alto, não sou mais vegetariana, vou comer carne. E depois fiquei nisso 1 ano e meio, mais ou menos. Aí eu fui pra outra academia, que a academia que eu treinava acabou fechando, comecei a treinar na Sport Center, que é onde eu treino hoje. Aí, nisso eu conheci um outro amigo meu, que ele me apresentou meu atual coach, que é o Bruno. Aí ele falou assim, vamos lá, fui na avaliação com o Bruno, tem 1 ano que eu tô com ele. E o Bruno já era fisiculturista ou não? Já, o Bruno já competiu, o Bruno já tinha aluno, já tinha atleta também que ele preparava. Falei assim, olha, é a oportunidade, a hora, virou a chavinha. E desde então a gente começou um trabalho juntos. Eu sou natural, não harmonizo ainda, então ele cuida dos meus protocolos alimentares e protocolos de treinamento. Então tudo ele manda. E ele também é a pessoa que me dá discernimento nessa parte de vida atlética. Porque pra nossa cabeça a gente nunca tá bem. O nosso corpo nunca tá bom. Exato. Tanto que, assim, na sexta-feira foi a pesagem. Pra quem não sabe o que é a pesagem, é quando você vai ver os árbitros, vai com a vestimenta, aí pra ver qual categoria você entra e qual classificação. É igual no meu caso, o pessoal vê no UFC, no boxe, é a pesagem. É a pesagem. Isso, daí no meu caso é por altura, então eu fui até por altura. Até 1,64. Isso, tem campeonatos que é por idade, daí tem a júnior, enfim, só para o pessoal entender. Esse que você falou que foi geral, né? Foi geral, então foi por altura, então foi até 1,64. No dia da pesagem eu fui lá e os árbitros sempre dão aquela balançada no psicológico, pra ver se tá bom mesmo. Sim. Eu lembro que eu saí de lá, minha mãe sabe, me deixaram, eu cheguei no hotel, na sexta-feira, desabei em lágrima, chorando, fiquei super nervosa, isso na sexta-feira, o campeonato era no sábado. Na frente dos árbitros você segurou. Segurei, nossa, toda... Não choro. Cheguei no hotel sozinha lá, desabei. E eu mandei mensagem pro Bruno, e o Bruno que falou assim, não, calma, eles fazem isso mesmo, é questão psicológica, seu corpo tá bem, isso aqui você não tá retido, a gente fez todo o trampo. Então, assim, você tem que ter do seu lado alguém que você confia, não é só você ter um profissional. Sim. Qualquer Zé Mané pode ser profissional. Você confia nele? Se você não confiar, você não vai fazer o que ele manda. O mais importante é a confiança. Exatamente. Então, que nem eu falo, eu não escolho aquilo que eu quero. Não sou mais criança pra fazer só o que eu quero. Eu escolho aquilo que o Bruno manda eu fazer. Que faz bem, que você sabe que ele vai te ajudar. Eu sei o que ele tá fazendo, eu sei o trabalho que ele tá fazendo comigo. Então, se o Bruno mandou eu fazer isso, não tem que questionar, não tem que fazer birra. Você tem que pegar e fazer. Vai adiantar você sentar e chorar? Não. Não. Se você quer isso, vai ter que sofrer. É a mesma coisa, às vezes as pessoas mandam assim pra mim, eu queria fazer dieta, mas aqui em casa ninguém me ajuda. Alguém na sua casa escolheu fazer dieta? Não, foi você que escolheu. Por que você tá reclamando de uma coisa que você escolheu fazer? Não faz muito sentido. É igual você falou, o mundo vai parar porque eu decidi fazer dieta. Não vai. Ninguém vai parar de comer pizza do seu lado. Você falou da questão de hormônio e tal,
essa parte anabolizante, hormônio, esteroide e tal. A galera do fisiculturismo, os caras falam abertamente que toma e tal, mas eles têm todo um acompanhamento. Exatamente. Porque tem muita gente hoje que eu conheço que também faz reposição hormonal, porque precisa testosterona, tem as coisas, e tem o pessoal que compete, que como que é isso? Rola abertamente. Rola abertamente. Hoje em dia, abertamente, que nem eu falei, questão... Só que não é do fundo da academia que vai lá... Não, por favor. Não é do tiozinho que vende suplemento aí, que você vai lá na loja dele, ele aplica, viu? Enfim. Bom, vou explicar mais ou menos essa diferença. Para um fisiculturismo é um atleta. Certo. Ele é um extremista. Por que eu falo extremista? Fisiculturismo é você levar seu corpo ao extremo. Você não vai só na academia, eu sou fitness. Não, você é atleta. Atleta não é fitness. Porque o que você faz com seu corpo não é saudável. Então, o que faz? Tem que passar em médico, tem que pedir exame, tem que fazer exame de sangue a cada 2, 3 meses pra ver como é que tá. Tem que fazer todos os exames possíveis, tem que saber controlar a taxa metabólica, a taxa hormonal. Então não é só assim, vi que fulano tá tomando, vamos falar de um hormônio aí que tá muito em alto, trembolona, oxandrolona. Não é só você ver o fulaninho que tá tomando injetável ou também oral, porque existe, né? Sim, orais. Na minha época era o Animal Pack. Animal Pack. Que a galera tomava 7 pila, comprimido, aquele coiseira. Não é tomar mas porque depois, o GH já teve em alto, porque depois isso aí volta tudo, né, mais pra frente. Por exemplo... Quando você é novo, tá lá bonitinho, mas eu já vi, tem gente aqui em Santa Cruz, acho, na região, não lembro quem que era. Crescia um braço só, aí dá Tava aquelas mortadelonas de mercado, sabe? Que não tem definição nenhuma, só tá grande, mas não tem nada. É um perigo, e a galera faz por conta. Outra coisa que é importante, gostaria até de falar pra quem não conhece, se você não tem maturidade muscular para usar hormônios, você vai ter mais controvérsias, né, mais colaterais do que resultados, tá? Então isso é importante. Não é só tomar, não, você vai ter progresso, vou ficar grande. Não, você não vai. Você vai pipocar de espinha, vai ficar que nem aquelas mortadelonas, parecendo que não tem músculo, parecendo só que tá gordo porque mesmo. Só incha, né? Só incha, exatamente. Porque, assim, todo anabolizante é como se fosse... como que eu posso explicar? Ele vai quebrar as partículas de gordura do seu corpo, né? Ele vai aumentar a sua taxa basal. Então, conforme você vai comer mais, você vai catabolizar mais. Porque você tá usando esteroides. E, então, é meio que essa função. Só que ele precisa dessas ligações que tem dentro dos músculos pra ter a atuação certa. Se você não tiver, ele vai fazer o quê? Dentro do seu corpo vai falar assim, tô aqui passeando. Tem nada pra fazer aqui. Tem muita gente que toma também, e se parar de treinar é um perigo, né? Exatamente, é um perigo. Eu não sei como é que não entendo, mas você vê que muita gente que tomava na pandemia mesmo, teve gente que engordou. Exato. Porque eu acho que o corpo precisa estar em movimento, vamos dizer assim. E também muitas dessas questões é não saber fazer o desmame certo. Se você não começa jogando uma dose muito alta no primeiro ciclo, você vai aumentando aos pouquinhos. Você começa com um ciclo com uma quantidade menor, depois uma quantidade maior, e assim sucessivamente. Você não chega numa porrada só. E a mesma coisa, você não corta tudo de um dia pro outro. Você vai fazer um desmame. O que é o desmame? Vai diminuindo de pouquinho em pouquinho, até parar. Até parar, até diminuir tudo. E sobre a reposição hormonal, é porque o nosso corpo já desenvolve hormônios. No caso dos homens é testosterona. Sim. Então, assim, essa reposição hormonal é quando essa taxa tá muito baixa. Então, um médico, ele vai olhar e falar assim, você precisa de tal, isso, vou te indicar. E tanto que, pra quem não sabe, GH, Hemogenin, oxandrolona, trembolona, eram medicamentos vendidos abertamente na farmácia. Há anos atrás. Era coisa que custava, R$5. Entendeu? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, não é um motivo pra não falarem, até porque é um assunto que tem que ser debatido pra trazer mais informações para as pessoas. Para as pessoas entenderem que não é só você comer frango, batata doce, treinar 2 meses na academia e mandar veneno pra dentro. E mamães aí, que nem a minha já fez esse questionamento, whey não é droga, tá? Whey é proteína. Não, whey pode. Creatina não é crack, não vai cheirar creatina. Creatina é o melhor de todos, né? Creatina ela ajuda na reposição dos tecidos, né? E mesmo qualquer idade. Qualquer idade. Mas se você não treinar, você pode tomar, tá? Porque ela é muito benéfica. Benéfica pro sono, benéfica pra... É que eles falam, né? Creatina é o suplemento com mais... Como é que fala? Estudo científico que tem, né, de suplementação, né, então ele é muito Pra quem, assim como eu, gosta de ler artigo científico, joga lá no Google acadêmico sobre creatina, tem muito estudo, muito, falando sobre o uso da creatina com a cafeína. Uma vez eu falei pra minha mãe, mãe, foi na nutróloga, você precisa tomar creatina, faz bem e tal, né, tal.
Ela falou assim, ai, então ela falou que pra minha idade é perigoso. Eu falei, não. Não, Falei, manda ela assistir um vídeo do Paulo Musi ou de alguém. não é perigoso. E se tomar creatina e depois tomar café também não é, tá, gente? Fica É igual Caso chupar. você tenha dúvida. Como que é? Chupar manga e tomar leite? E sair no tomar sol. leite. Vai dar problema essa Exatamente. história. Caso tenha alguma dúvida lá, joga no YouTube. Leandro Twin mais tema. Vocês acham Vocês acham tudo que vocês precisam. Depois do campeonato que você foi esse final de semana, aparece, como que é a questão de patrocínio nesse... Tem a galera que, sei lá, você vai pro campeonato desse, deve ter tipo uns olheiros Sim, com certeza. que fala, puta, ó, aquela menina ali, Tem ou aquele potencial, cara... exatamente. Só que é que nem eu falei, isso tem que ser campeonatos maiores, mais grandes, mais midiáticos. Entendi. Porque se for campeonato pequeno, que nem no caso eu fui pra estrear mesmo, pra sentir o que era o palco, primeira vez, é muito difícil. Mas é bom, porque quem entra lá no Você vai começando a ser você tem que visto, começar, né? de algum lugar. É. Ninguém começa aí sendo patrocinado. É muito raro os casos. Muito raro. Tem gente que sim, Não, mas tem gente muito que raro. sim. Mas é que você tem que ir aparecendo, né? Você tem que aparecer, exatamente. Então você tem que ir movimentando suas redes sociais, você tem que participar de campeonatos. Não é porque eu não sou patrocinada, ou senão vira aquele Zé Mané que fala assim, ai, eu queria competir, eu tenho uma genética foda, mas eu não tenho patrocínio. Cara, ninguém precisa de patrocínio. Pega e vai, né? Pega e vai. Porque daí você vai aparecer, esporte, aparecendo. Exatamente, é um esporte muito caro. Infelizmente é um esporte assim que você tem que amar muito pra você passar por todo o sofrimento. Eu acho que todo esporte é caro. Você quer ser, caro, mas esse é porque você tem o suplemento, a alimentação, não é barato. Sim, e não é né? uma coisa em que você Você tem paga que uma vez treinar. só, entendeu? É uma coisa que você paga. Por exemplo, no meu biquíni. Meu biquíni é uma joia. Tem um monte de pedrarias nele, as coisas mais lindas pra brilhar em cima do palco. Só que ele custou tem isso 780 conto. Só um biquíni. A pintura é 350 conto, a maquiagem 350. A pintura que faz lá não tá inclusa na Não, você tem inscrição. que pagar a inscrição, 250 conto. Pra você sair daqui e até lá, mais 300 conto. Hotel, 200 conto. Então, numa brincadeira dessa, por exemplo, vai você e sua mãe, gasta lá quase milão. Olha, nesse campeonato eu gastei cerca de 5 pau e meio. 5 mil. Com inscrição e tudo. Sim, fora frango, fora proteína. Não, sem contar a alimentação. Sem contar a alimentação. Pra ir, hotel... Exatamente. Caramba, cara. Você gasta muito. E ainda mais se você for usar, por exemplo, eu no caso usei termogênico, porque eu sou natural. Então, você vai ter que gastar com termogênico também. Acabou, você tem que comprar outro, porque você não pode ficar sem. Pro desmame, você tem que continuar tomando pra reduzindo. Então, assim, é umas coisas que você tem que balancear muito. É coisa que você continua gastando. E você só vai conseguir ganhar dinheiro com o esporte a hora que você estiver, assim, perto de um profissional. Na hora que você estiver quase conquistando o Procard ou com o Procard na mão. Aí você começa a ganhar dinheiro. Por quê? Porque se você ganhar um Procard, tem mídia. Sim, exatamente. Então, aí você aparece mais um pouco. Então vai ver, sei lá, um olheiro da Growth, um olheiro da Integral Médica. E esses caras estão atrás, né? Eles estão indo atrás de muita gente. Pelo que eu acompanho bastante. Eu gosto de seguir no TikTok o Cariani, o Júlio, o Muzi. Eu vejo que sempre eles... O Léo Stronda, eu acho ele muito engraçado. O Felipe Franco. Sim. E eles sempre estão atrás da galera. E a gente que mexe no Instagram. Exato. Só pra você ver como não é só do esporte. O Léo Stronda. O Léo Stronda não compete. Ele não é atleta. Ele não é atleta. Mas o que ele faz? Ele vive lifestyle e é mediático. Ele tá no meio. Felipe Franco não é só atleta. Mas o Felipe Franco, ele foi pro Olímpia, não foi? Não. Não, ele não chegou aí, mas ele conquistou vaga. Mas ele conquistou vaga, ele foi pro campeonato grande. Esse ano também, não saiu o visto dele. Ah. Tem umas coisas burocráticas também dentro do esporte. Tem. Aliás, o visto tá foda, mas o Giga já conseguiu, o Giga é legal também. Nossa, o Giga é... E é um negócio interessante que eu tava vendo, eu acompanhei o Giga nesse último, o Giga foi pro Olímpia, ou foi pro um campeonato grande. Ele foi pro Arnold. O Arnold, isso. E que é foda também, né? Muito. O espetáculo do Arnold Schwarzenegger, né? O Arnold é o que vai, que tem aquele morenão lá que dança, que tem as trancinhas. Puta, eu acho aquele cara muito demais. Tem as trancinhas? Ele tem umas trancinhas, daí ele entra de óculos escuros, ele dança, ele imita robô. Puta, o cara é foda. Eu acho que é no Arnold. E eu vi o Giga, antes da competição, um tempo antes, os caras come, incha, né? A grosso modo, tá? Eu não entendo. E depois seca. Isso você fala quanto tempo antes do campeonato? Não sei. Tá falando meses ou você tá falando dias? Eu vi meses. Eu vi acompanhamento. Ele fazendo a dieta, ele falou, eu vou dar uma inchada e depois vem secando. Bom, dentro do esporte existem 2 parâmetros. Um se chama off-season
O off-season é um conceito para atletas, porque off-season é período fora dos palcos. Para quem não é atleta, se chama booking. É a mesma coisa. Booking é o período de ganhos. Então você vai consumir mais do que você gasta, você entra em um super déficit calórico, ou seja, você consome mais calorias que você gasta, que é para ter acúmulo. Então, consequentemente, você vai treinar mais pesado. Sim. Então, é normal você ter acúmulo de gordura, é normal você ficar maior, porque você tá comendo mais. Sim. A partir do momento que você visa uma competição ou só dá uma secada, você entra em cutting ou contest. O contest é a preparação mesmo. O cutting é daquela secada básica. Então você entra no déficit calórico, ou seja, você consome menos do que você gasta. Tá. Então você vai, consequentemente, secar. E aí que entra bastante cardio, que nem eu tava fazendo, treino mais intenso, porque você tem um gasto calórico maior. E quando você tá no cutting, você treina mais. Também, você treina mais os dois. A diferença é que, assim, no off, como você tem mais comida, você treina mais pesado, então você treina força. Quando você tá em contest, você treina mais pela questão metabólica. Então você tem que continuar treinando forte, só que com pouca comida. Então é aí que você... E que é mais difícil, né? É mais difícil. Porque a comida, querendo ou não, ela te dá uma energia... Você fica sem energia, você tá sem carboidratos. Então essa é a diferença. Então daí você entra em um cut, depois parte pro contest. O contest é a preparação. É aí sim que começa zero carbo, quantidade específica, entra a hiperidratação próximo do campeonato. É que sofre. Aí o que acontece? Você depleta, aí momentos antes de você entrar no palco, eu vou contar do meu caso, que é o que acontece com todos os atletas. Na hora do palco, antes, você não toma água no dia, você come aquilo que o seu coach mandar. Dependendo do seu físico, você pode começar a carbar, que é mandar carboidratos pra dentro antes ou na hora. No meu caso, eu mandei um pacotinho de Doritos. Por quê? Doritos é uma bomba de sódio. Então, se eu não tinha água pra ter a bomba de sódio e potássio no meu corpo, quando entrou o sódio, o que os meus músculos fez? Dilatou. As veias dilatam, então que ela fica a vascularização. Então, a sua pele tá colada, porque não tem água, você tá depletando. Entra sódio, te dá energia, que é o sal, e a vascularização. Então, daí você entra com aquele aspecto cheio, mas ele tá retido. Por isso que faz toda essa estratégia. Cheio da doideira mesmo, né? Das estratégias. E isso varia de indivíduo para indivíduo, tá? E depois, tem gente que não pode comer nada nem antes de entrar. Depois que você saiu, o que foi o primeiro? Fora a água, né? O que foi a primeira coisa que você falou? Puta, eu quero comer. Olha, o pudim da tia. Não, o que eu queria comer assim que eu descesse do palco era manga. Só que daí... Manga? No McDonald's, sei lá, ia ligar num lanchão e falar, faz um x-tudo pra mim. O campeonato ele acabou cedo, era por volta de umas 2 horas, mais ou menos. Acabou à tarde. Então, em frente ao campeonato tinha um restaurante, tava tendo promoção pro pessoal do campeonato. E o que eu vou fazer? Comer comida de verdade, porque eu tava com vontade de comer arroz, comida. feijão. Então, o que eu comi? Eu comi muita salada, porque como eu tava contando calorias de tudo, meu coach tirou meu alface, tirou meus vegetais, e eu que dá mais saciedade. Então, eu fiquei, meu Deus do céu, não tem fruta, não tem vegetais. Então, na hora que eu cheguei lá no self-service, peguei alface, tomate, aí eu peguei uma concha de feijão, uma concha de arroz, o frango frito, que tava lá, que tava muito bom, e mandei pra dentro, com água, porque eu não tomo refrigerante, nem refrigerante zero. Mandei pra dentro em Gatorade, né, pra repor toda a questão de sódio, porque tava depletando. Isso até depois do campeonato, ela... não deu aí eu comi... chocolatinho? Não, aí eu comi, saí do campeonato, a gente veio embora já. Cheguei em casa, eu comi a minha manga, que tava me esperando, que tava... Sim. Nossa, eu passei a preparação inteira pensando em manga. Você fica com umas vontades, umas coisas muito... Você olha assim e fala, meu Deus do céu. Daí eu comi minha manga, à tarde não comi mais nada, só tomei bastante água. À noite eu fui com a minha família no rodízio de pizza pra gente comemorar. Puta, pizza gostosa. Aí depois no outro dia o meu coach fala assim, no domingo, tira o dia, né, não exagera, mas tira o dia livre aí. Café da manhã foi meu café dos campeões. Comi uma fatia de pão integral com requeijão light, claras. Um pão integral. Pra quem não tinha nem isso. Ovo. Uma salada de fruta, bem grandona. Nossa, minha mãe comprou melancia, laranja, manga de novo, uva. Fiz aquela salada de fruta. Você esbaldou com manga? Aquela salada de fruta e pão de queijo, que era o que eu queria. Um cafezão brabo, né, que não pode faltar. Mandei pra dentro. Depois do almoço eu comi salada com tilápia, que eu fui pro Enem. Então... Nossa, cara, não para. Ela é ligada no 220. Meu Deus, imagina isso quando eu era criança, com 5 anos de idade. No domingo eu fui pro Enem fazer o Enem do segundo dia, né, que era de exatas e biológicas. Então eu fui pro Enem. No Enem eu levei mais um pouquinho de salada de fruta e minha tilápia com salada. Cheguei, comi um pedacinho de bolo, que foi do aniversário da minha mãe, porque eu não fui no aniversário dela. E teve festinha, eu não fui porque eu não ia poder comer, então eu tava evitando esses ambientes. E ela congelou um pedacinho pra mim. Eu comi mais fruta.
O meu rebote inteiro, gente, foi só de fruta. Tanto que o meu rebote, que é pós-campeonato, que é quando você vê o estrago, né, tá, engordei 1 quilo. E eu já perdi esse 1 quilo. Não. Que foi só fruta, porque era que eu tava com 16 vontade. anos, perder 1 quilo é um dia. Aí, na segunda-feira, como no final de semana eu comi tudo que eu queria, segunda-feira tinha normal, então E o até que foi o hoje. mais difícil de você cortar? Não só pro campeonato, mas assim, quando você começou a competir, fazer dieta, falou, puta, isso aqui vai ser o mais difícil de eu tirar. O mais difícil Tem, de sempre tem tirar... uma comidinha que a gente gosta muito, um chocolate, ou um refrigerante, ou um Olha, no início pastel. era café com açúcar. Porque Café eu era com viciada. açúcar. Só que depois que eu aprendi Café a só tomar sem açúcar. sem açúcar, nossa, não volta. É horrível o café com Não açúcar. dá, né? Não dá, é horrível. Eu também não consigo tomar E café eu tenho com um açúcar. problema sério com adoçante. Eu não consigo tomar nada Ah, com adoçante, não. porque fica um negócio ruim na minha garganta, não vai. Então, essa foi a questão mais difícil, assim, O quando café eu comecei com o açúcar. café com açúcar. Mas você toma café com açúcar também? Café com açúcar, você tirar é a coisa mais difícil do mundo. Mas depois que você acostuma, Você não volta. é vida. É vida. E tem um café aqui da cidade, que quando ele patrocina nós, eu vou falar o nome dele aqui, Olha. é o melhor café, cara. Eu já comprei 3 corações, mas esse aí, pra mim, é o mais gostoso. E eu não vou falar porque vai ter patrocinar nós. Meu, e quando que tem próximo campeonato marcado? Bom, agora, final de ano, eu não vou entrar em booking, então não vou entrar em parte de ganhos agora esse finalzinho de ano, por fato de que final do ano, eu vou passar o Réveillon na praia, então a gente quer mais sequinho também, porque, né, Natal, Réveillon, a gente vai comer bastante, Sim. então eu quero manter uma dieta limpa, e o meu off começa no finalzinho de janeiro. Aí eu tenho um campeonato em vista, ainda tô esperando sair o calendário oficial, mas por volta de julho. Julho vai ser bom, porque daí eu tô de férias. Nossa, só julho? Vou só aproveitar, daí a gente consegue martelar bem. Ou antes, né? Eu tô esperando meio que o calendário. Tô dependendo do calendário mesmo. Não saiu ainda. Não saiu oficial. Então eu tô indo pelo calendário desse ano. Então, eu tô E não tem pegando nada, uns menores que dá pra ir participando, assim, uns mais regionais, Não dá. Não E tem. também que assim, questão de É que é uma competição. preparação demorada, né? O físico. Ó, eu fiquei 3 meses em preparação, né? Então. Tá, igual eu falei E do Giga lá, muito físico, são meses, São né? meses. Então, assim, eu queria alguma coisa mais pra final mesmo, no segundo semestre, então julho, agosto, pra trabalhar bem os pontos fracos que precisam, comer pra trabalhar mesmo, treinar em cima deles, martelar, pra chegar melhor ainda. Chegar numa condição melhor, chegar num condicionamento melhor em cima do palco. Então, assim, você tem que fazer um trabalho melhor. E também recursos, né? Daí você vai guardando aqui, guardando ali, pra você poder investir cada vez mais. Não dá pra gastar 5 por mês, né? Não dá, Meu, então, pra gente ir encerrando, que acho que deu pra falar de bastante coisa e um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Mas tem assunto pra próximos. Opa! Quer deixar o recado pra alguém? Você que gosta, quase não gosta de falar? Quase não gosta de falar, né? Bom, um recadinho que eu deixo aí pra gente fechar. Hoje é sexta-feira, né? Provavelmente esse vídeo vai ser na quarta? Na quarta. Na quarta-feira, mas independente do dia que você esteja vendo isso, você é responsável por tudo que você coloca na sua boca. Nenhum nutricionista, nutrólogo, coach, seja quem for, pode determinar aquilo que vai entrar na sua boca, só você. E se você tá na merda, é porque você escolheu tá lá, tá? Então, reveja seus conceitos e por que você tá nos ambientes onde você está. Você sempre será a média dos seus ambientes. Então, revise tudo isso. Não se culpe pelas coisas que você come, mas tenha consciência de tudo que você come. É isso. Acho que deu pra gente fechar. E me sigam no Instagram. Vai aparecer o Instagram dela aqui. Me siga lá pra você ver um pouquinho da rotina, caso você tenha gostado, procura outros atletas. E é isso. Galera, muito obrigado, né? Eu que agradeço pelo convite. Claro. E, ó, quem quiser, até porque ela contou aqui, é difícil, custa. Então, se tiver alguma empresa, se tiver alguém que, ajudar, quer fazer parte dessa, né? Sim. Ou academia, ou marcas de roupa, né? Opa! Ou, enfim, quem quiser ajudar, entre em contato com ela, porque, ó, ela vai longe. 16 anos, desse jeito aí. Se Deus quiser. Só se der algo muito errado, que eu acho que não vai acontecer. Já se inscreve, quem não se inscreveu, manda o link para as tia do Zap, que as tia do Zap, elas compartilham com todo mundo, é maravilhoso. Olha, deixa seu comentário aí, hein? Vamos lá. Verdade. Um beijo, galera. Até mais. Valeu.